Pessoal, quero trazer para você aqui uma grande notícia ao qual não está circulando ainda. O PT, ele conseguiu arquitetar o plano e o plano foi bem colocado e eles conseguiram com sucesso, né? Hoje Bolsonaro está com uma tornozeleira eletrônica. E eu quero trazer para você aqui o motivo de hoje ele estar preso. Pessoal, o Bolsonaro, ele não só cometeu o crime no 8 de janeiro, aquele golpe, né, de Estado, mas tem uma notícia aqui, aliás, 2 crimes que eu vou trazer para você, e você vai ficar chocado com esses crimes do Bolsonaro que estão escondendo, mas eu vou mostrar para você após a vinheta do canal. Olha aí, pessoal, essa foto, nessa imagem aqui, o Bolsonaro e as polícias, né? Parece uma brincadeira isso aí, mas na realidade isso aí é o que está acontecendo, né, com o Bolsonaro. E o vídeo ele é um pouco grande, mas eu vou trazer para vocês detalhadamente porque que o Bolsonaro está com esse problema. Olha só, assista esse vídeo aqui, pessoal. Após o ministro Alexandre de Moraes autorizar e determinar o monitoramento em tempo integral na residência de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal afirmou que para agir efetivamente sem nenhum risco é necessário colocar agentes dentro da residência do ex-presidente da República. A casa mais vigiada do Brasil é a casa do Bolsonaro. Ele não pode fugir do Brasil pelos crimes que ele cometeu. Quero que você assista esse vídeo aqui, pessoal. Preste atenção. Esse vídeo aqui é um dos crimes que o Bolsonaro cometeu no dia 8 de janeiro. Foi aquele golpe de Estado. E esse aqui, pessoal, é um dos crimes. Nesse ato simbólico, que representa a oferta de água para a população local, um momento bastante festivo para os que participam desta cerimônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, nesta agenda que o presidente cumpre no estado de Alagoas. O valor investido pelo governo federal via Funasa nesta obra é de mais de 12 milhões de reais. 100% de investimento feito neste governo do presidente Jair Bolsonaro entre os anos de 2019 e agora 2020. Que crime que Jair Bolsonaro cometeu ele queria matar o povo afogado. Você viram só? Ele queria matar o povo de Alagoas, né? Foi em Alagoas aí, afogado com água. O Lula, ele não, de forma nenhuma, comete crime, entendeu? Ele só ajuda os pobres. Ele só ajuda os pobres. Um dos crimes também que o Bolsonaro cometeu, pessoal, eu vou ver se eu consigo trazer agora para você, é esse crime aqui. Preste atenção no crime que o Bolsonaro cometeu. Filmaram ele, né, da casa dele, mostraram, fizeram vídeo chamada, ele na casa dele, fizeram vídeo chamada e mostrando a manifestação. Por causa desse crime também, ele foi mais prejudicado pelo Alexandre de Moraes. Porque tudo agora que o Bolsonaro fizer é crime. Tudo agora que o Bolsonaro fizer é crime.
Até se ele falar alguma coisa, né, que venha desmoralizar o pessoal do PT, ele vai ser incriminado. Olha aqui, eu quero que você assista esse vídeo comigo, presta atenção. Trouxe a notícia de hoje que a PGR se manifestando de forma contrária ao pedido da PF de agentes monitorando o ex-presidente Bolsonaro em sua casa. Queria aproveitar a presença do senhor para a gente poder explicar por que do pedido da PF. Existe uma preocupação de um risco de fuga do ex-presidente, é isso? Sadi, essa manifestação que foi feita pela PF, ela se exaure nos seus próprios argumentos naquele ofício que encaminhamos ao ministro relator, onde ali está explicada a necessidade e o porquê entendemos que deveria haver essa medida como maneira de garantir 100% a efetividade da decisão judicial, que é da prisão domiciliar da pessoa objeto da medida. Então, eu me limito aqui a reportar os argumentos que trouxemos naquele ofício e que entendo que por si só justificariam a medida. E tenho o maior respeito, aliás, uma grande admiração, uma amizade que tenho com o Dr. Paulo Gonet, que entendeu de maneira diversa, e é assim que o sistema funciona. As instituições têm independência, felizmente têm independência, podem discordar uma das outras, sem que seja uma obrigatoriedade haver a aquiescência de tudo aquilo que se faz e se pede. Então, é um processo normal e agora... Pois é, pessoal, presta atenção. É como eu acabei de falar, o Bolsonaro ele pode falar qualquer coisa, ele vai cometer crime hoje. Não só o Bolsonaro, mas todos nós, né, todos aqueles que falam algo contra. Eu quero trazer aqui uma notícia para você. Eu acho que vocês já, com certeza, já assistiram nos portais de notícia, né, sobre... Pessoal, o Alexandre de Moraes, né, e mais os seus comboios lá, eles podem bloquear qualquer perfil, né? Apoiadores, bolsonaristas, outras pessoas que falarem algo, eles podem apoiar. Preste atenção aqui nessa notícia. O PCC está controlando mais de 30 bilhões em fundos de investimento, e esse dado foi divulgado pela própria Receita Federal. Olha só. Não existe soberania no Brasil, porque isso aqui já virou uma narcotráfico, né? O Brasil, ele tá como um puleiro de galinha, né? Tá uma bagunça, né? Se pode, do lado deles lá, do lado da esquerda, do lado do PT, né? Se pode tudo. Pode fazer o que tu quiser fazer. Você pode jogar bola com a cabeça do Bolsonaro, você pode chamar de mentiroso o Bolsonaro, de genocida, né, de homicida, de tudo que você quiser falar, você pode falar, que não vai acontecer nada. Mas infelizmente, em contraponto, do outro lado, você não pode dizer nem que o Lula é ladrão. Se você falar que o Lula é ladrão, vai vir para você a Polícia Federal na porta da sua casa. O que é isso? O que significa isso? Por que será isso? Olha aqui, pessoal, outro vídeo para você entender aqui essa bomba. Presta atenção. E agora a gente traz mais um capítulo da Vaza Toga, dessa série de reportagens que a Oeste tem publicado. Minutos depois da confirmação da vitória de Lula nas eleições de 2022, o gabinete paralelo do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, comemorou a vitória contra a desinformação. Isso ocorreu num grupo com representantes do Instituto Democracia em Cheque, um dos parceiros que realizava um monitoramento de redes sociais para o Supremo Tribunal Superior Eleitoral, melhor. As trocas de mensagens obtidas com exclusividade por Oeste mostram que às 8h07 do dia 30 de outubro de 2022, Fabiano Garrido, do Democracia em Cheque, felicitou a Corte Eleitoral pelo trabalho incansável em defesa da democracia. Em resposta, Marco Antônio Vargas, então juiz auxiliar de Moraes, escreveu: "Muito obrigado pelo trabalho de vocês, sem o qual não conseguiríamos superar a desinformação." Na sequência, Vitor de Andrade Monteiro, assessor de assuntos internacionais da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, enviou mensagem semelhante: "Muito obrigado por todo o apoio nessa tarefa tão difícil que é combater a desinformação."
A última mensagem foi de Beto Vasques, também do Democracia em Cheque. Viva a justiça eleitoral, viva a democracia, viva o povo soberano, viva o Brasil. Cerca de 1 hora depois, Beto Vasques divulgou um boletim extraordinário sobre a vitória de Lula. Na mensagem, afirmou que os eleitores do petista e apoiadores da Frente Ampla pela Democracia comemoravam o resultado. Destacou ainda que veículos considerados de direita à época, como o Antagonista e a Jovem Pan, já noticiavam a eleição. Por fim, disse que cabeças da extrema-direita permaneciam em silêncio e encerrou a mensagem com "Viva a democracia". Bom, Paula, eu acho que o nome do grupo ali, Democracia em Cheque, está errado. Devia ser Democracia em Cheque com CH, né? Não com X, com CH, porque tem muita gente levando muitas vantagens, inclusive financeiras, com a vitória do Lula. Muita gente. Pessoal, tá vendo essa bomba que tá acontecendo aqui? Olha, para vocês entenderem, eu acho que vocês estão entendendo. A eleição, ela foi tomada, ela foi roubada, vamos dizer. Ela foi roubada. Quem foi o golpe? Isso aí foi um golpe, isso aí foi um golpe. Esse que é o golpe, entendeu? Esse que é o golpe. Quem foi que deu o golpe? Foi o pessoal do TSE e do STF. O Cabeça de Ovo, ele é um dos culpados. Tem muita coisa por trás aí, pessoal. Cabeça de Ovo, o Perdeu Mané, aquele cara lá também, né? Eu não considero esses caras como ministro, como juízes. Eles fazem parte de uma facção, criminosa. Eles, Alexandre de Moraes, o Barroso, eles são pessoas de má índole, não deveriam estar exercendo a função de ministro do STF. Não deveria existir essa função na vida deles, na vida pública. Eles deveriam viver lá onde eles gostam de sempre, onde eles acham que é melhor, a facção PCC, essa situação aí. Então esses homens aí, esses bandidos, do colarinho branco, foi eles que tomaram a eleição. O próprio Lula, ele vai falar para você a verdade. O próprio Lula, ele vai dizer, presta atenção no que o Lula tá falando aqui, presta atenção. Era assim, não havia espaço. Os partidos para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano isso? Em 98. E portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Olha, a grande frase do Duda, numa reunião do PT: se vocês estão tão certos, por que vocês não ganharam ainda? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, por que vocês não ganharam ainda? Aí o Duda pegou a pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. 70% do povo era contra a reforma agrária violenta, apesar de ser favorável à reforma agrária. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, o Duda falava em comunicação, gente. O importante não é o que a gente ganha, é como as pessoas compreendem o que a gente vive. O importante não é o que a gente ganha. Vocês perceberam a situação, o que aconteceu com a eleição de 2018 para cá? Mesmo Bolsonaro trabalhando da forma que estava trabalhando,
o Bolsonaro ele destruiu, né, e mostrou a cara do sistema, ele mostrou quem são os verdadeiros ministros, e isso aí abalou muito, entendeu? Abalou muito. Então, pessoal, o próprio Lula e vai falar a realidade, né, e vai dizer, esse sim, aí você pode ver que aconteceu um roubo, né? Aconteceu o roubo. Essa eleição ela foi tomada pelos ministros do STF e do TSE. Aí sim, aí eu posso dizer que isso, o que eles fazem, eles colocam em outras pessoas. Eles deram um golpe nas eleições e querem dizer que quem deu o golpe foi o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro vai dar um golpe, pessoal, sem exército, sem arma, e longe do Brasil, nos Estados Unidos? Como é que ele vai dar o golpe? O golpe, sim, foi dado pelo Barroso, pelo Alexandre de Moraes. Vai cair a tua casa, tô te falando, já caiu, né? Olha aqui esse vídeo aqui, pessoal. Essa reunião de quarta-feira que ocorreu na residência oficial da presidência da Câmara foi muito tensa. Sadi, você sabe bem, apurou sobre essa reunião, vários momentos ali constrangedores. Inclusive, houve um momento em que o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o Hugo Mota e questionou: que texto é esse que vocês estão querendo votar? Colocou o Hugo Mota contra a parede e depois o Hugo Mota se queixou com deputados de que estavam vazando esses textos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o caldo entornou na Câmara dos Deputados, o clima é complicado, o momento é difícil e o Planalto com medo disso respingar na votação do imposto de renda. Agora, antes de devolver para você, Sadi, o último diagnóstico do governo é que o Hugo Mota está completamente perdido nesse momento, que ele não está sabendo mediar, administrar as pressões à direita e à esquerda. Também é um diagnóstico muito presente ali entre deputados, entre líderes na Câmara dos Deputados, e também o entendimento de que o entorno do Mota, os líderes ali do Centrão, que estão mais próximos do presidente da casa, também não tem estofo, não tem densidade política e estratégica, né? Não tem estratégia ali no dia a dia da Câmara dos Deputados para auxiliar o Hugo Mota. Então essa situação toda, claro, acaba preocupando o governo. Volto contigo. Uma apuração, né, Balza, de que durante a reunião ali, eles estavam no meio da discussão quando o Hugo Mota recebe essa mensagem de um integrante do Supremo, tipo, o que é isso aqui? E aí ele sai cobrando ali quem ele achou que vazou. Então, vazamento na hora, ao vivo e a cores. Mas o que me impressiona é o motivo da irritação é o vazamento, não é o conteúdo. O teor do vazado. Mas e quem passou, não é? É o texto. Eles não ficam chocados com o que eles estão discutindo. Estou falando de todos, tá? Não estou falando do presidente da casa. Todos os parlamentares que defendem esse texto deveriam estar constrangidos por estarem defendendo. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa situação aí? Como é que está o Brasil? Eu falei que o Brasil hoje ele se encontra numa situação difícil, né? Estamos vivendo uma democracia relativa, como diz o próprio Lula. Pessoal, presta nesse vídeo aqui, ó. Gente, estava vendo umas conversas lá no Itamaraty, boca miúda, conversas sigilosas, de uma operação chamada Operação Imeri. Vocês sabem o que é Imeri? Imeri é um local entre Venezuela e Brasil, lá na Amazônia, um lugar inóspito, quase ninguém vai lá. Agora, adivinha que operação é essa? É isso mesmo que tu deve estar pensando. A fuga do Nicolás Maduro pelo Brasil, com a ajuda das forças militares do Brasil. Vocês acreditam? E isso é verdade. Ou seja, as forças militares do Brasil, até há pouco tempo, não tinha dinheiro, verba, nem para combustível. Mas teve combustível para pegar a corrupta lá no Peru. E agora também estão fazendo um outro tratado para quê? Para poder resgatar o Nicolás Maduro. Cara, esse Lula é maluco. E o engraçado é que a imprensa prefere divulgar o cerco na casa do Bolsonaro, que a Polícia Federal está cercando a casa do Bolsonaro, do que falar o que realmente está acontecendo. Que isso é muito sério. Que se o Nicolás Maduro ele vier para o Brasil, só o Lula que acha que o Brasil tem poderio de fogo para poder sustentar
o que os Estados Unidos vão entrar aqui no Brasil para poder pegar o Nicolás Maduro, pô. Ele é louco, esse cara é maluco, de pedra. Mas sabe o que é a verdade, gente? A merda une. Ali, ninguém solta a mão de ninguém. Ainda mais quando se trata de falcatrua, de desvio de dinheiro, de propina para pagar eleição, para fazer campanha. E vocês lembram quando o Maduro lá atrás ficava jogando um monte de conversa fiada pro Lula? E o Lula não respondia, mas as pessoas cobravam o Lula. Vem cá, tu não vai falar nada não? Você não vai se pronunciar? É isso que o Nicolás Maduro sabe. Meu filho, eu sei o que tu fez no verão passado. Então o Lula, bem dizer, ele é meio que obrigado a ajudar o Maduro, porque senão ele vai jogar tudo no ventilador. E vocês podem reparar que o Lula sempre está ali junto, sempre está batendo o pé, e de uma hora para outra o Lula é irredutível. É Nicolás Maduro, ele está junto com a Nicarágua, ele está junto com Putin, ele está junto com a China, porque para ele não tem mais volta. E por que isso aconteceu? Porque os Estados Unidos partiram para cima do Maduro. Ele foi caracterizado como o quê? Como um chefe do narcoterrorismo. E isso é muito sério. E aí, se ele vier para o Brasil, bye bye. Só o Lula que acha que aqui no Brasil tem poderio de fogo para poder enfrentar os Estados Unidos. Pessoal, se essa notícia for verdade, né? Então, infelizmente, nós estamos entregues à traça, estamos entregues a esse sistema, né? Esse bandos de, não posso nem dizer que um adjetivo melhor que venha se encaixar nesse pessoal aí, mas é complicado. E vocês sabem agora, né, que essa situação aí que eu acabei de ler do PCC, né, que está dominando, agora o Lula quer colocar a culpa em quem? No deputado Nicolas Ferreira. Vou trazer na próxima semana um vídeo, né, que o Lula fala sobre o Nicolas Ferreira, e vou mostrar para você a realidade, como é, quem é que realmente está com a situação aí do PCC, quem que está realmente envolvido com esse crime organizado, se não é eles, né, a turma dos golpistas, né, do Lula, do Alexandre de Moraes, do Barroso. O STF a maioria, não são a maioria, a minoria infelizmente faz o trabalho que é para fazer. A maioria faz parte dessa modelo de bandidagem que vive no STF em relação aí. Pode, se você pegar todos eles e verificar a situação da fala, você vai ver que eles fazem parte, fazem parte. O Lula é um boneco, é o boneco deles. Quem está na frente lá é eles, né? Alexandre de Moraes ele acha que ele é o Deus do Brasil, ele acha que ele é o dono do Brasil, manda no Brasil. Por isso que ele está fazendo essa gracinha aí. E todo mundo tem medo dele, todo mundo do Senado, deputado, olha esse presidente da Câmara de Deputados, tá com medinho, tá tremendo, tá se cagando de medo. O outro lá, o presidente do Senado, mesma coisa, tá se cagando de medo. Qual é o medo, Se tem rabo preso, tem medo. Olha esse vídeo, eu quero mostrar para vocês, eu tiro o chapéu para esse advogado aqui, pessoal. Esse advogado aqui, pessoal, atenção. E a mensagem que eu deixo pro Brasil é: se eu que conheço as entranhas desse processo, eu tenho dito isso, eu que conheço a entranha desse processo, a podridão desse processo, eu não desisti e não vou desistir do Brasil. Eu peço aos brasileiros, não desistam. Nós vamos vencer. Nós não vamos ser aprisionados por esse governo tirano. Falta pouco. Esse jogo tá mudando. Vamos manter a fé e vamos continuar lutando. E o Brasil pode contar comigo. A casa mais vigiada do Brasil, tá aí, ó. A casa mais vigiada do Brasil. Por que o medo do Bolsonaro, pessoal? Por que? Você sabe, né? Por que o medo do Bolsonaro? As coisas vão dar certo. Vamos vencer. A luta vai... Essa luta é nossa.
Vamos segurar, vamos ter fé e você vai ver o que vai acontecer. É por isso que é o medo deles. Eles estão, todos eles, né? Até as redes sociais eles querem travar. Medo. O medo do Bolsonaro é isso. O Bolsonaro entrando em 2026, ele ganhando para presidente da República. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Brasil. Você acredita? Você acredita que Deus vai agir e está agindo, né? E a vitória vai ser nossa, do povo de Deus. Esses bando de bandidos vão todo para a cadeia. Todos. Que Deus abençoe a nação brasileira e a sua família e você que está assistindo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Canal Adamilson Corbão. Obrigado por me acompanhar até aqui. Peço a colaboração de vocês para deixar um like no vídeo e inscreva-se para mais conteúdo. Isso fortalece o meu trabalho. Ative o sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.